JNY Crochê, novas aulas passo a passo toda semana. Inscreva-se já! Olá pessoal! Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa toalha de mesa ou centro de mesa de crochê com essas galinhas aqui, tanto no centro quanto na volta aqui em torno dessa parte central aqui, desse módulo central, tá? E é um centro de mesa muito bonito, com essas galinhas aí em alto relevo, que dão um volume e uma estética, né, bem bacana aqui para nossa toalhinha e consequentemente para a mesa ou enfim, para onde a gente for colocar aí esse centro de mesa, essa toalha, tá ok? O material da aula de hoje vai ser aqui o amarelo mesclado, o branco e o amarelo. A gente vai precisar também de vermelho e amarelo em linha mais fina, e aí o texto tá na tela para você. Vamos precisar também dos olhinhos, que eu utilizei aqui, olhinhos diferentes, tá? Para as galinhas da volta e para a galinha lá do centro. Mas você pode utilizar o mesmo olhinho, tá bom? Isso é bem opcional. A agulha utilizada foi a número 2 milímetros, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem dessa toalha. Lembrando que é uma toalha bem fácil, tá, de fazer. Não tem nenhuma dificuldade muito grande, tá bom? Inclusive as galinhas são bem facinhas também, bem rápidas, tá? Olhando assim parece que dá muito trabalho, mas não dá. Inclusive a gente não aplica nenhum tipo de goma para endurecer o nosso trabalho, tá? Elas já ficam assim em pezinhas, sem a gente aplicar nada para endurecer, tá bom? Fica assim naturalmente mesmo. Então, eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Vamos ao passo a passo? E então aqui, pessoal, para começar a nossa toalhinha, a gente vai precisar da galinha. E como eu já ensinei para vocês em outra aula, eu não vou ensinar aqui nessa aula hoje. Eu vou deixar o link, você clica, faz a galinha e aí volta para a gente continuar com o nosso passo a passo. A gente vai iniciar então aqui com a nossa galinha. Vamos fazer aqui a laçada inicial. E vamos aqui passar essa laçada inicial pela argolinha que ficou aqui de sobra daquela carreira, tá? Que a gente deixou uma argolinha do ponto sem ser trabalhada. A gente vai passar essa laçadinha inicial por ela e vamos fazer 3 correntes, que vão servir aqui pra gente como nosso primeiro ponto alto. A gente vai fazer um ponto alto aqui no próximo pontinho de base. E no próximo, a gente vai fazer um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Um ponto alto no próximo ponto de base. Um ponto alto no próximo ponto de base. E no próximo ponto de base, novamente um aumento de 2 pontos altos aqui no mesmo pontinho de base. Então, a gente vai ficando assim com 2 pontos altos, um em cada ponto alto de base e um aumento, que é aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base. A gente vai fazer isso por toda a nossa carreira, tá ok? Sempre trabalhando aqui em cima desses pontos que a gente tem essa argolinha aqui sem ser trabalhada, tá? Então, a gente vai assim a volta inteira. Chegando aqui ao fim da nossa carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo. Vamos subir aqui 3 correntes e colocar um ponto alto aqui no próximo ponto de base. Uma corrente e venho aqui no próximo ponto de base e vou colocar um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto também. Uma corrente.
no próximo ponto alto de base, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. E a gente vai seguir fazendo assim por toda a nossa carreira, colocando 2 pontos altos, um em cada ponto de base, uma correntinha e 2 pontos altos, um em cada ponto de base, uma correntinha e 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E assim, fazendo aqui a volta toda até o fim da nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, um ponto baixíssimo para fechar aqui a nossa carreira. E vamos aqui subir a próxima carreira com 3 correntes e 2 pontos altos aqui no próximo ponto de base. Uma corrente, um ponto alto aqui em cima do ponto alto de base e no próximo ponto de base, 2 pontos altos aqui fazendo um aumento. Uma corrente, vou aqui coloco um ponto alto e um aumento, 2 pontos altos no mesmo pontinho aqui de base, tá ok? E assim a gente vai fazendo até o fim da nossa carreira. Chegando aqui no fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo, vamos fazer 3 correntes, um ponto alto e um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente, um ponto alto e um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. A gente vai fazer isso até o fim da nossa carreira, tá ok? Então eu vou assim até o final. Chegando ao final da carreira, vamos prender um ponto baixíssimo, vamos subir 3 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base, um ponto alto no próximo ponto de base e no próximo ponto de base um aumento, colocando aqui 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, uma corrente e vou repetir aqui no próximo bloquinho, um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto e aqui no próximo ponto de base, 2 pontos altos, tá ok? E assim a gente vai até o fim da nossa carreira. Chegando aqui no final da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo, vamos subir aqui 3 correntes e colocar um ponto alto em cima de cada ponto de base, sem fazer nenhum aumento. Uma corrente, vou aqui no próximo bloquinho e vou colocar um ponto alto em cima de cada ponto de base, sem fazer nenhum aumento. E a gente vai fazendo assim até o fim da nossa carreira. Chegando aqui ao fim da nossa carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo, vamos subir 3 correntes e fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto de base da carreira. Chegando aqui no último pontinho de base, a gente vai fazer um aumento, colocando aqui 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, uma corrente e novamente um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. E nesse último pontinho, a gente vai colocar aqui um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. A gente vai assim até o fim da nossa carreira. Chegando aqui, a gente prende um ponto baixíssimo e vamos subir aqui a próxima carreira. Essa próxima carreira vai ser igual à carreira anterior, tá? 3 correntinhas, um ponto alto em cima de cada ponto de base até o último pontinho de base. Chegando aqui nesse último pontinho de base, a gente vai ter um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Entre aqui um bloquinho e outro, a gente vai ter uma corrente
e novamente um ponto alto em cima de cada ponto de base. E chegando no último ponto, a gente faz um aumento, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim a gente vai até o fim da nossa carreira. A gente vai fechar essa carreira e vai fazer mais 2 carreiras, iguais a essa daqui. Um ponto alto em cada ponto de base, chegando no último pontinho, um aumento, colocando aqui 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá ok? Então eu vou fazer essa carreira, vou fechar e vou fazer mais 2 carreiras. E aí eu volto porque vai ter uma modificação, tá ok? Então façam aí essa carreira e mais 2, seguindo aqui essa mesma receita, esse mesmo passo a passo. E então aqui, pessoal, chegando ao fim dessa última carreira aqui, daquelas que eu combinei com vocês que eu iria fazer, tá? E aí aqui a gente já tá com 9 pontos altos, tá? Em cada bloquinho desse daqui. Bom, agora a gente vai fazer a próxima carreira, subindo aqui 3 correntes e colocando um ponto alto em cima de cada ponto de base. Ou seja, a gente vai ficar aqui com 9 pontos altos, novamente, tá? A gente não vai colocar, não vai fazer nenhum aumento aqui nessa carreira. Então, a gente vai ter aqui um ponto alto em cima de cada ponto de base, uma corrente e aí um ponto alto em cima de cada ponto de base novamente, tá ok? Um ponto alto em cima de cada ponto alto de base, ficando aqui também com os 9 pontos altos. E a gente vai fazer isso por toda a nossa carreira, colocando um ponto alto em cima de cada ponto alto de base e entre um bloquinho e outro, uma correntinha. Eu vou fazer isso a volta inteira, vou fechar essa carreira e vou fazer a próxima carreira, que vai ser igualzinha a essa daqui, um ponto alto em cima de cada ponto alto de base, ficando aqui com os 9 pontos altos em cada bloquinho, só que entre um bloquinho e outro, em vez de uma correntinha, a gente vai colocar 2 correntinhas, tá ok? Então, eu vou fazer essa carreira, vou fechar e vou para a próxima carreira. Vou fazer, vou fechar e aí eu volto para continuar com vocês a partir dessa próxima carreira aí que eu fizer, tá? Que vai ser igualzinha a essa daqui, só colocando aqui mais uma correntinha nesse espaço, tá? Em vez de uma correntinha, 2 correntinhas, tá bom? Então aqui eu fiz aquela carreira, terminei, comecei a próxima que foi o que eu comentei com vocês, tá? Que é aqui um ponto alto em cima de cada ponto de base e entre um bloquinho e outro a gente coloca 2 correntinhas, tá? Fiz a carreira inteira, chegando aqui ao final a gente vai prender um ponto baixíssimo, finalizando aqui essa carreira. Agora a gente vai passar aqui um ponto baixíssimo e outro ponto baixíssimo, chegando aqui nesse terceiro pontinho de base, onde a gente vai iniciar o nosso trabalho, fazendo aqui 3 correntes e um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. A gente vai fazer aqui ao todo 5 pontos altos, deixando aqui os últimos 2 pontos altos de base sem ser trabalhado também, tá? A gente deixou aqui no início e vamos deixar aqui no final 2 pontos altos de base sem ser trabalhado. Então, continuando, a gente vai fazer 2 correntes e 3 pontos altos aqui nesse espaço de 2 correntes que a gente deixou na carreira anterior. 2 correntes, vou pular aqui 2 pontos de base e no próximo eu vou colocar um ponto alto. Vou fazer os 5 pontos altos, um em cada ponto alto de base.
deixando aqui os 2 primeiros e os 2 últimos pontos sem ser trabalhado. E vou então fazer 2 correntes e 3 pontos altos aqui no espaço novamente. Tá ok? E assim a gente vai trabalhando até o fim da nossa carreira. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo aqui no final da carreira e vamos passar aqui com pontos baixíssimos para esse ponto alto aqui do meio. Uma corrente para servir como primeiro ponto baixo, 2 correntes e eu vou aqui nesse bloquinho aqui de 3 pontos altos da carreira anterior e vou colocar 2 pontos altos nesse primeiro ponto, 3 pontos altos aqui no ponto do meio e 2 pontos altos aqui no último pontinho. 2 correntinhas, vou aqui no próximo bloquinho e vou colocar um ponto baixo aqui bem no meio também, tá ok? A gente vai fazer isso por toda a nossa carreira, tá? Fazendo a volta inteira dessa forma aqui. Chegando aqui no fim da nossa carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e arrematar o nosso fio. Nós vamos então aqui com a linha amarela fazer aqui a laçada inicial e vamos passar aqui por qualquer lequezinho desse, passando aqui pelo ponto alto do meio, tá? Deixando 3 para um lado, 3 para o outro, pegando aqui no ponto alto do meio. Vamos passar essa laçada inicial e vamos começar um biquinho aqui. 3 correntinhas que vai servir aqui como nosso primeiro ponto alto. Um picô de 3 correntes, ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Um ponto alto e um picô. 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 E um ponto alto. Então, a gente ficou aqui com 5 picôs e 6 pontos altos. A gente vai fazer um ponto baixo aqui nesse último ponto alto aqui de base do nosso leque da carreira anterior, tá ok? Uma corrente, um ponto baixo aqui nesse espaço, 2 correntinhas e um ponto baixo aqui no outro espaço, uma corrente, um ponto baixo e um biquinho aqui nesse próximo leque, tá? Trabalhando aqui em cima do ponto alto aqui do meio, tá? Então, um ponto alto, um picô, e assim até completar os 5 picôs. E aí, completando, a gente vai fazer um ponto baixo aqui no último pontinho baixo, uma correntinha, ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo aqui do outro lado, uma correntinha e ponto baixo, tá ok? E aí já faz o próximo biquinho novamente, tá ok? Então, a gente vai assim até o fim da nossa carreira. Chegando então aqui ao fim da nossa carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e vai arrematar o nosso fio. Então, a gente vai aqui fazer a laçada inicial com o fio branco
e a gente vai passar aqui por essas argolinhas que ficaram sobrando aqui na base da nossa galinha, tá ok? Então, eu vou passar aqui essa laçada inicial. Vou fazer 3 correntes que vão servir aqui pra gente como nosso primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. E no próximo ponto de base, um aumento, que vão ser aqui 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Volto a fazer um ponto alto em cima de cada ponto de base, ficando aqui com 2 pontos altos. E no próximo ponto de base, eu faço novamente um aumento, colocando aqui 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim a gente vai fazer até o final da nossa carreira, colocando sempre 2 pontos altos e no próximo um aumento, 2 pontos altos e no próximo pontinho aqui de base um aumento, colocando aqui 2 pontos altos, tá ok? Então, a gente vai assim até o fim da nossa carreira. Chegando aqui ao fim da nossa carreira, a gente já fez aqui a voltinha todinha. E aqui a gente vai terminar com um ponto baixíssimo no início da carreira e vamos começar a próxima carreira. Lembrando que a gente terminou aqui com 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, tá? O último pontinho antes de fechar a carreira foi assim, um aumento. E aí aqui agora, subindo já a próxima carreira, a gente vai começar com 3 correntinhas, que vai servir aqui como nosso primeiro ponto alto. Um ponto alto aqui no próximo ponto de base, uma corrente e um ponto alto aqui no próximo ponto de base e outro no próximo ponto de base, uma corrente e novamente esse grupinho de 2 pontos altos, sendo cada ponto alto em um ponto de base, uma corrente e um ponto alto em cada pontinho de base, formando aqui novamente um grupinho de 2 pontos altos. E assim a gente vai fazer por toda a nossa carreira, até o final. Chegando aqui ao fim da nossa carreira, a gente vai prender aqui um ponto baixíssimo e vamos iniciar aqui a próxima carreira, subindo aqui 3 correntes que vão servir aqui pra gente como nosso primeiro ponto alto. Um ponto alto aqui no pontinho de base seguinte, 2 correntinhas e um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. 2 correntinhas e novamente 2 pontos altos, sendo aqui um ponto alto em cada ponto de base, em cima daquele grupinho de 2 pontos altos da carreira anterior. A gente vai fazer isso até o fim da nossa carreira, sempre com 2 correntinhas entre um grupinho e outro de 2 pontos altos, sendo um em cada ponto de base, tá ok? Então, eu vou fazer assim a volta inteira. Chegando aqui, a gente prende um ponto baixíssimo e vamos iniciar aqui a próxima carreira, fazendo aqui 3 correntes para servir como primeiro ponto alto e mais 2 pontos altos aqui no próximo pontinho de base. 2 correntes, um ponto alto em cima do ponto alto de base e no próximo ponto de base, 2 pontos altos, 1 e 2. 2 correntes e vou repetindo isso até o fim da carreira. Chegando então aqui no fim da nossa carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e vamos partir aqui para a próxima carreira, subindo as 3 correntes e colocando aqui um ponto alto em cima de cada ponto de base, 2 correntes e um ponto alto em cima de cada ponto de base, no caso, cada ponto alto.
fazendo aqui novamente um grupinho de 3 pontos altos em cima aqui do grupinho da carreira anterior, tá ok? 2 correntinhas e novamente um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. A gente vai fazendo assim por toda a nossa carreira. Chegando aqui ao fim da nossa carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo. Vamos passar aqui com um ponto baixíssimo para o próximo pontinho de base. Uma correntinha que vai servir aqui pra gente como nosso primeiro ponto baixo e mais 2 correntinhas. A gente vai aqui no próximo grupinho de 3 pontos altos da carreira anterior e vai colocar aqui um ponto alto em cima desse ponto alto aqui do meio, tá ok? Vamos colocar ao todo aqui 7 pontos altos, tudo nesse mesmo pontinho de base. Colocados aqui os 7 pontos altos, a gente vai fazer 2 correntes. Vamos aqui no próximo grupinho de 3 pontos altos da carreira anterior. Vamos colocar aqui um ponto baixo, sempre aqui no ponto do meio, tá ok? 2 correntes, vou aqui no próximo e vou colocar novamente um grupinho de 7 pontos altos, todos aqui no mesmo ponto de base. Então, a gente vai fazendo assim até o fim da nossa carreira, colocando sempre um ponto baixo, 2 correntes e um grupo de 7 pontos altos no mesmo pontinho de base. 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes e 7 pontos altos novamente. E assim a gente vai até o fim da nossa carreira. Chegando aqui ao fim da nossa carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e vai arrematar o nosso fio. Nós vamos então agora passar para o fio amarelo para a gente fazer aqui o acabamento. Então, a gente vai fazer a laçada inicial, vamos passar aqui pelo pontinho do meio do leque de 7 pontos altos que a gente fez. Então, a gente vai deixar aqui 3 para um lado, 3 para o outro e vai pegar esse aqui bem do meiozinho mesmo. Vamos passar aqui a laçadinha inicial. Vamos fazer aqui 3 correntes e um picô. De 3 correntes e ponto baixíssimo aqui em cima do ponto alto, que pra gente vai ser essa terceira corrente por enquanto. Um ponto alto, três correntes e ponto baixíssimo em cima do ponto alto, formando aqui o picô. Ponto alto e picô. Ponto alto e picô. Ponto alto, o último picô e o último ponto alto. Então, a gente vai ter aqui ao todo 6 pontos altos. Entre eles aqui a gente tem um picô entre cada um, né, no caso. Então, 6 pontos altos e 5 picôs. Um ponto baixo aqui nesse último ponto alto do nosso lequezinho da carreira anterior.
uma corrente, um ponto baixo aqui nesse espaço, uma corrente, um ponto baixo aqui nesse espaço, uma corrente, um ponto baixo e vamos fazer novamente esse biquinho aqui em cima do próximo lequezinho de base, fazendo aqui um ponto alto, um picô, um ponto alto, um picô, até a gente ter os 6 pontos altos e os 5 picôs. Já temos aqui os 5 picôs e os 6 pontos altos. Ponto baixo, uma corrente, ponto baixo, uma corrente, ponto baixo, uma corrente, ponto baixo e já vamos fazer o próximo biquinho. Então, a gente vai assim até o fim da nossa carreira. E aí aqui, pessoal, antes de finalizar essa última carreirinha aqui do amarelo, a gente vai aprender a montar, tá? Porque a gente já vai fazer essa última carreira prendendo aqui na parte central, tá? Então, eu deixei aqui os últimos 2 sem trabalhar, tá? Fiz aqui 1, 2 picôs e aqui no terceiro picô a gente já vai aplicar aqui, colocando um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo em cima do ponto alto, um ponto alto e um picô, um ponto alto e um picô e um ponto alto. E aí a gente vai colocar um ponto baixo aqui no último ponto alto, uma corrente, ponto baixo, uma corrente, ponto baixo, uma corrente, ponto baixo e vou fazer aqui o próximo biquinho e vou unir da mesma maneira, tá? Fazendo aqui 2 picôs, no terceiro picô eu vou unir aqui também aqui no picô do meio, tá? Então, vou fazer aqui o primeiro picô, ponto alto e picô, ponto alto, uma corrente. Venho aqui e vou prender um ponto baixíssimo, uma corrente e aí eu termino esse biquinho fazendo aqui os 2 picôs que faltam. E finalizo aqui esse módulozinho, tá? Fazendo o que a gente veio trabalhando a carreira inteira, tá? Prendo aqui um ponto baixíssimo, finalizando essa carreira. Tá ok? Eu vou arrematar esse fio aqui depois, mas a forma de unir vai ser essa, tá? O próximo módulozinho que a gente for prender, a gente vai prender tanto aqui quanto aqui, tá? Então, eu vou fazer e aí eu vou voltar aqui para mostrar como vai ficar essa montagem do próximo módulo. Então, aqui eu já fiz, tá? O módulo seguinte. E aí, eu deixei aqui, nesse caso, 3 lequezinhos sem trabalhar, tá? Eu iniciei nesse aqui para poder explicar para vocês, tá? Então, eu venho aqui, sempre deixando aqui a nossa galinha de costas, tá? Para o centro da nossa toalha, ou do nosso centro de mesa, tá? Então, eu fiz aqui os 2 picôs, uma correntinha, prendo um ponto baixíssimo, uma correntinha, ponto baixíssimo, e vou terminar esse biquinho.
a gente vai trabalhar aqui unindo da mesma forma que a gente uniu o primeiro módulo, tá? Fiz aqui os 2 picôs, uma correntinha e venho aqui e vou unir com um ponto baixíssimo, sempre pegando aqui o picô do meio, tá? Uma corrente, ponto baixíssimo, termino de fazer esse biquinho. Trabalho aqui normalmente, tá? Conforme a gente fez a carreira inteira. Vou trabalhar aqui esse biquinho fazendo 2 picôs. E aí eu faço uma corrente e vou unir aqui agora com o módulozinho do lado, tá? Pego aqui o picô do meio também, sempre o picô do meio, tá? Uma corrente e vou prender um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Termino de fazer esse biquinho e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Finalizei aqui a carreira. Vou arrematar esse fio depois, tá? E assim a gente vai unindo aqui todos os outros módulos, tá? Sempre unindo aqui com a parte do meio e com o módulozinho, só por um biquinho, tá bom? Então, eu vou assim unindo todos os outros módulozinhos a esse módulo central. E aí eu volto quando eu finalizar aqui para mostrar como ficou para vocês. E então aqui, pessoal, eu já fiz toda a montagem da nossa toalha, tá? E a gente tem assim, essa toalha cheia de galinhas em toda a volta e também aqui no centro, tá? Fica muito bacana, é excelente para mesas tanto redondas quanto quadradas, mas que são um pouco maiores, porque dá aí um volume um pouquinho maior, tá? Na peça, essas galinhas assim em alto relevo, e fica bem bacana, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Quem gostou, clique em gostei, compartilhe, e se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se para você ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que nós temos novas aulas toda semana, então inscreva-se e não perca, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Visite nossa loja virtual e nosso blog, links na descrição do vídeo. Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. JNY Crochê, feito com carinho, criado para você. Atenção! Sobre os direitos autorais. Esta peça de crochê é de autoria dos responsáveis e representantes da empresa JNY Crochê e todo o direito autoral é reservado a estes, não sendo permitida a cópia ou utilização das aulas para a produção de gráficos, passo a passos ou novas videoaulas, sendo autorizado apenas a sua utilização para a confecção das peças ensinadas somente quando o objetivo for o uso próprio e ou a venda das peças ensinadas. Este vídeo é de autoria dos responsáveis e representantes da empresa JNY Crochê e todo o direito autoral é reservado a estes, não sendo permitido o seu uso, nem o uso dos elementos audiovisuais que o compõem sem os devidos créditos.
e, em todo caso, sem qualquer alteração ou manipulação da obra. Compreende-se também proibido, em qualquer hipótese, o seu uso para fins lucrativos de qualquer natureza. É permitido o compartilhamento das videoaulas em blogs, canais e redes sociais, desde que não seja realizada nenhuma alteração de qualquer natureza, devendo em todo caso acompanhar os devidos créditos e o link direto para a nossa página de origem. Observação: apenas o fundo musical Violão não é de nossa autoria, sendo fornecido gratuitamente pelo YouTube e, de acordo com ele, está livre de direitos autorais. O descumprimento dessas diretrizes significa violação dos direitos autorais e está sujeito às devidas sanções legais nos parâmetros da Lei 9.610 de 98 sobre direitos autorais e do Código Penal Brasileiro, título 3, sobre os crimes contra a propriedade imaterial, capítulo 1 sobre os crimes contra a propriedade intelectual, do artigo 184 ao artigo 186.